O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League. Mas o Flamengo conseguiu jogar muito, de forma responsável, e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros. Porque o Flamengo deu um show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu e o Chelsea achou um gol, tá? Existe fora do Brasil, assim, uma ideia de futebol ideal do futebol brasileiro, que eles têm, e a gente também tem, que é sempre um jogo bem bonito, um jogo bem jogado, articulado, com qualidade. Nem sempre é possível, é preciso que o Brasil saiba defender também. Né? Porque é muito legal você falar, você tem que jogar daquele jeito, que bonito, aquele jogo irresponsável. Bonito pra eles, vão lá e ganham da gente. Né? Não pode ser irresponsável. Mas o Flamengo conseguiu jogar muito, de forma responsável, e um jogo que traz aquela ideia de futebol brasileiro com a bola no pé, com 7 brasileiros, contando o Jorginho aí, 4 estrangeiros, mas os estrangeiros vêm para jogar também dentro de uma ideia de futebol brasileiro, de uma concepção nossa. Então assim, foi uma vitória muito grande. E o Chelsea não entrou, não tô nem aí, não entrou blasé. Não, entrou para jogar Vera. O Chelsea entrou assim, saiu do jogo com a carteirinha da Libertadores da América. Explica isso. Você pode jogar, porque ele bateu. Eu tava olhando as faltas do Chelsea. Fez 16 contra o Betis. Hoje foram 14. Betis final da Conference. Só que tem as faltas que o árbitro deu vantagem. Se vocês pegar essas faltas, a quantidade e de faltas não foram faltinhas, foram faltas algumas muito duras. Na maldade. Inclusive com cartão vermelho. Cartão vermelho. Então assim, o Chelsea entendeu o que vinha pela frente. Talvez o jogo PSG e Botafogo tenha, se precisava alertar alguém, alertou. E é diferente de quando a gente tem um Mundial, que é um jogo. E aí a gente tira todas as conclusões num único jogo. Se o Brasil está bem, se o Brasil está mal. Se o Brasil precisa melhorar ou não. E precisamos sempre. A outra é um Mundial um pouquinho mais longo. E ele está mostrando, surpreendentemente, na minha visão, assim, equipes brasileiras muito competitivas e preparadas para essa competição. Olha aqui, ó, não vou nem esperar o outro jogo do grupo. Já vou fazer um resumão da segunda rodada do grupo que envolve o Flamengo, porque se o dia começou com pitadas de preto e branco, agora a tonalidade no pôr do sol vai ser rubro-negra. Vamos ter um vermelhão aí nesse pôr do sol em todo o Brasil, porque o Flamengo deu um show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu e o Chelsea achou um gol, tá? O Flamengo deu um show pra cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu e o Chelsea achou um gol, tá? Achou um gol numa falha individual no primeiro tempo. O Flamengo merecidamente virou a partida. E vou dizer mais, que é um detalhe aí pra gente observar nos próximos jogos envolvendo os europeus. Perderam a cabeça, tá? O lance da expulsão, inclusive, do jogador do Chelsea tem que pegar uma punição severa. Perderam a cabeça, não sei agora como é que os europeus vão se comportar na sequência da competição, porque eles estão tomando, por enquanto, um baile. Tá todo mundo, se não estão ganhando, estão jogando muito bem contra os europeus. Então, parabéns ao Flamengo, tá muito próximo, aí se é que já não garante hoje a classificação em primeiro lugar do grupo. Próximo do Botafogo e do Palmeiras, que também estão muito perto aí de garantirem a primeira vaga do grupo. Parabéns, Flamengo! E você, torcedor do Flamengo, comemore! Jogaram demais! Parabéns, outra grande vitória para o integrante do futebol brasileiro, essa do Flamengo em cima do Chelsea. Agora é comemorar. Parabéns, Flamengo! E agora a torcida é pro Fluminense também classificar em primeiro. Bora! Olha, não foi só que o Flamengo ganhou, que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo manteve os 100% no Mundial. O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League, no campeão da Conference League. E o Flamengo, que vai para o intervalo perdendo, já é superior ao Chelsea no primeiro tempo. O Flamengo começa amassando, apertando, o mesmo padrão. O Flamengo começa contra o Chelsea, contra o Esperance, contra qualquer um, do mesmo jeito. O DNA do Flamengo está preservado desde o início do trabalho do Felipe Luiz. E o segundo tempo, então, é brincadeira. O segundo tempo, o Flamengo passa por cima. E por falar em Felipe Luiz,
Aí vamos destacar a importância das mexidas. Hoje elas foram decisivas. O Bruno Henrique entrou, mudou o jogo. Um gol, uma assistência. O cara do jogo. O Wallace Yan entra, primeiro toque na bola, faz o gol. E o Chelsea, que desde o primeiro tempo já parecia muito pilhado em campo, quando toma os 2 gols em 6 minutos, vira o fio, o Jackson tinha acabado de entrar, dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Isso é entrada para vermelho e suspensão por mais jogos, além da automática. Criminosa a entrada. Então o Chelsea foi o time que não viu a cor da bola, foi atropelado, perdeu a cabeça e o Flamengo fez um grande jogo. Olha, o que os brasileiros vão fazendo até aqui no Mundial é para ficar para a história, é para surpreender e é para mudar convicções. Não foi uma surpresa. Eu achava que o jogo estava bem aberto, era um jogo imprevisível. O Chelsea é um time que oscila bastante e o Flamengo é, de longe, o melhor elenco que a gente tem no continente, bem trabalhado pelo seu técnico. E nessa disputa em que o Chelsea não conseguiu colocar o jogo na velocidade do jogo de Premier League, poderia tornar o jogo desconfortável para o Flamengo, porque me chamou muita atenção como a velocidade do jogo e o ritmo do jogo foram ditados desde o começo pela equipe do Felipe Luiz. Não ficou confortável para o Chelsea em nenhum momento. Foi uma vitória de quem jogou melhor, de quem tomou a iniciativa do jogo, de quem executou um plano de jogo para controlar as ações e no segundo tempo conseguiu transformar o que era uma derrota, não vou dizer injusta, porque acho que o Chelsea foi mais efetivo perto da área do Flamengo no primeiro tempo, mas conseguiu transformar o controle do jogo, conseguiu controlar, transformar a iniciativa de jogo numa vitória, e numa vitória gigantesca, uma vitória muito grande para o Flamengo, que vem fazendo aqui ao longo do ano um planejamento para esse jogo, basicamente, né, considerando que o Flamengo também, essas certezas a gente tem que refazer, né? Porque a gente dizer assim, a gente sabe que o Flamengo é melhor que o Esperance e que o LAFC, né? A gente sabe, mas do mesmo jeito que a gente imaginava também que iam sobrar os europeus. Mas considerando que o Flamengo é mais forte que Esperance e LAFC, o Flamengo está basicamente o ano se preparando para esse jogo, rodando elenco, pensando em soluções, e nesse jogo o Flamengo deu assim uma amostra de um time que entrou para jogar e jogou. E ganhou também. Que ele poderia ter entrado para jogar e não ter vencido. Mas ele entrou para jogar, jogou e ganhou. De repente seja um dos recados. Uma vitória inquestionável. Superioridade do minuto 1 ao minuto 90. O Flamengo foi melhor que o Chelsea em todos os aspectos. Técnico, tático, anímico, preenchimento de campo, intensidade, marcação, com bola, sem bola, qualquer parâmetro que você escolher para avaliar esse jogo, o Flamengo vai ter levado vantagem. E o 3-1 acabou sendo um placar justo, mesmo o Flamengo começando perdendo por um erro /azar do Wesley num lance bobo. O Chelsea, é verdade, nas poucas esticadas que conseguiu, foi muito objetivo e levou um perigo ou outro, mas no geral, controle de jogo, intensidade, duelos pelo alto, duelo por baixo, troca de passes, manutenção de posse, o Flamengo foi melhor em tudo. E o Felipe Luiz fez uma leitura de jogo que é muita característica dele, né? Estudar massivamente o adversário para entender qual é a melhor escalação para aquele jogo. Ele preferiu uma defesa mais rápida, ele preferiu um time mais físico, ele preferiu um time que se chocasse mais. Com o Chelsea, inclusive, que apelou bastante, né? Tomou muito cartão, fez muita falta e teve um jogador expulso. Mais um capítulo insano dessa Copa do Mundo de Clubes que está aí fazendo uma grande propaganda do futebol brasileiro para o mundo, diga-se de passagem, né? O Clube de Regatas do Flamengo atropela o Chelsea. Justiça mais do que feita, um placar fantasioso no primeiro tempo, em que o Flamengo jogava melhor, pressionava, o Chelsea batia muito, inclusive teve justiça nesse sentido também. Só que num vacilo ali do Wesley, cara, bobo, deu ali uma paçocada no momento ali da reconstrução do Flamengo depois de uma bola parada, entregou o presente pro Pedro Neto pra marcar um golaço.
Pedro Neto vem se destacando como um dos bons jogadores desse Mundial e foi provocar a torcida rubro-negra. Mas pra quem tava vendo o jogo, a gente sabia que o Flamengo tava comandando, controlando a partida contra mais um europeu que subestimou os times brasileiros colocando jogadores alternativos. Tudo bem que o técnico do Chelsea avisou que ia fazer isso por desgaste. E que momento foi esse aqui do Léo Pereira, moleque? O fato é que a torcida do Flamengo tava muito bonita, 54 mil presentes e o estádio pintado de rubro-negro. O Flamengo chegou outras vezes pra tentar, empatar o jogo. Quase aproveitou, numa bobeira do Chelsea que tentou retribuir o presente. Gonzalo Plata não alcançou depois do chute travado. O Léo Pereira, cara, que quase fez um gol contra. Mas aí a coisa mudou. Entrou ele, jogadores mais decisivos da história do Flamengo. 10 minutos no cruzamento de Gonzalo Plata, Bruno Henrique aos 61, empatou. O Flamengo gostou do jogo, ou melhor, seguiu comandando como desde o primeiro tempo. E no cruzamento de BH, Danilo marcou o dele. Nicolas Jackson, num pisão bizarro em Ayrton Lucas, foi expulso. Com um a mais, o Alacian fechou a conta. O rubro-negro vencer por 3-1 o Chelsea. É o Brasileirão batendo a Premier League. Gol de cria, gol de ídolo e gol de jogador consagrado na Europa também. E mais uma vez, brasileiros colocando europeus na roda, Flamengo colocando ingleses na roda. Fala, nação, você acabou de entrar no território sagrado do menino rubro-negro. Esse canal respira Flamengo 24 horas por dia. Se você vibra, se arrepia e se emociona com cada jogo do Mengão, aqui é o seu lugar. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like bravo e ativa o sininho para não perder nada. Porque aqui o Flamengo nunca descansa e a nação nunca caminha sozinho. Menino Rubro-Negro, o canal onde o sonho é vestir o manto e viver pelo Mengão.